Seja muito bem-vindo de volta, ou se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Heitor e aqui nesse espaço nós falamos sobre teologia do corpo e muitas outras coisas às quais ela se refere. Hoje segue a nossa leitura comentada das catequeses de São João Paulo II a partir dessa edição aqui da Editora Eclésia, como eu disse, já é a mais comum no Brasil, e hoje nós estamos sendo conduzidos por uma questão, por uma pergunta cabal. O que é o homem? A mesma pergunta que o salmista fez lá no Salmo de número 8. Que é o homem, para dele assim vos lembrardes? E olha só, a primeira narrativa da criação e a definição objetiva do homem. O título por si só já mereceria uma reflexão de algumas horas. O que é o homem? O que é que o define? E a narrativa original nos apresenta essa definição. Essa catequese é um pouquinho mais extensa do que a anterior, mas eu te garanto que tem muita coisa boa para tirar daqui. Quarta-feira, 12 de setembro de 1979. Na quarta-feira passada, iniciamos o ciclo de reflexões sobre a resposta dada por Cristo Senhor aos seus interlocutores acerca da pergunta sobre a unidade e indissolubilidade do matrimônio. Os interlocutores fariseus, como recordamos, apelaram para a lei de Moisés. Cristo, pelo contrário, referiu-se ao princípio, citando as palavras do Gênesis. Até aqui, apenas uma memória do que foi tratado na catequese anterior. O princípio, neste caso, diz respeito àquilo de que trata uma das primeiras páginas do livro do Gênesis. Se quisermos fazer uma análise dessa realidade, devemos, sem dúvida, referir-nos primeiramente ao texto. De fato, as palavras pronunciadas por Cristo na conversa com os fariseus, que nos remetem ao capítulo 19 de Mateus e ao capítulo 10 de Marcos, constituem uma passagem que, por sua vez, se enquadra num contexto bem definido, sem o qual não podem ser entendidas nem interpretadas com precisão. Esse contexto é dado pelas palavras: não lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E faz referência à chamada primeira narrativa da criação do homem, inserida no ciclo dos 7 dias da criação do mundo. Pelo contrário, o contexto mais próximo das outras palavras de Cristo, tiradas do Gênesis 2, 24, é a chamada segunda narrativa da criação do homem, mas, indiretamente, é todo o terceiro capítulo do Gênesis. A segunda narrativa da criação do homem forma uma unidade conceitual e estilística com a descrição da inocência original, da felicidade do homem e também da sua primeira queda, dada a especificidade do conteúdo expresso nas palavras de Cristo, tomadas do Gênesis 2:24. Poder-se-ia também incluir no contexto pelo menos a primeira frase do capítulo 4 do Gênesis, que trata da concepção e do nascimento do homem por parte dos pais terrestres. Assim pretendemos fazer na presente análise. Aqui a gente precisa fazer uma pausa para situar o nosso raciocínio nessa construção. São João Paulo II está aqui dizendo que Cristo, no diálogo com os fariseus, se refere ao princípio como um todo, extraindo um trecho da primeira narrativa da criação e outro trecho da segunda narrativa da criação, no contexto do capítulo 3 de Gênesis, que é o capítulo onde é narrada a primeira queda, o pecado. A primeira narrativa é inserida num contexto posterior e, como o próprio São João Paulo II nos disse, foi escrita posteriormente à segunda. E essa construção aconteceu por fins que o Senhor conhece e que os estudos da exegese já nos mostraram com muita tranquilidade. A gente não precisa gastar tanto tempo aqui com eles. O que a gente precisa entender é que a primeira narrativa situa o homem no contexto da criação, de modo que há uma escala gradativa de relevância daquilo que é criado. É como se o próprio Deus, com a sua palavra criadora, e esse é o cerne daquele ponto específico, daquela escrita específica, Deus com sua palavra criadora, com o verbo que cria, dá origem ao cosmos, dá origem às criaturas e dá origem a nós. O ápice da criação está na humanidade. E isso é que diferencia a humanidade de todo o resto.
Não é que nós sejamos dominadores tiranos, mas nós exercemos um domínio que é presente de Deus para nós. É como se a criação fosse um grande enxoval para a nossa criação. O restante da criação fosse um grande enxoval para a nossa criação. Já a segunda narrativa apresenta um Deus com características, o próprio São João Paulo II vai dizer isso daqui a pouco, características antropomórficas. É uma narrativa que se preocupa em nos fazer entender que a imagem e semelhança de Deus, que é inserida em nós, na nossa essência, naquilo que nós somos, provém da nossa capacidade de fazer coisas, de decidir, a nossa consciência, a nossa autoconsciência e autodeterminação, principalmente a autodeterminação, que está muito bem desenhada ali no capítulo 2 do Gênesis, na segunda narrativa, porque a autoconsciência está presente lá no capítulo 1 também. Mas a autodeterminação, a capacidade de olhar a realidade e entendê-la e de tomar decisões diante dela, isso é obra do próprio Deus, parte da imagem e semelhança, nos aproxima dele. É por isso que no capítulo 2, nessa segunda narrativa que foi escrita muito antes, o autor sagrado se preocupa em dizer que Deus modelou o homem. Nós modelamos coisas, nós trabalhamos com as nossas mãos. Percebe a diferença? Capítulo 1, Deus fala e a coisa é criada e o homem é criado. A palavra criadora de Deus cria. Capítulo 2, segunda narrativa, anterior à primeira, Deus molda, Deus trabalha, Deus tem a perfeita consciência, a perfeita autodeterminação e projeta em nós essa consciência, essa determinação, essa capacidade de fazer. Assim se expressa a nossa ligação em imagem e semelhança com o próprio Deus. É isso que está presente na primeira e na segunda narrativa. Claro que eu estou falando aqui de modo muito simples e objetivo para que você compreenda com tranquilidade. E isso demanda, nos motiva a estudos posteriores. Leia com tranquilidade sobre esse assunto, você vai se apaixonar por isso. Mas é a isso que São João Paulo II está fazendo referência e é a isso que ele está nos chamando a atenção. As duas narrativas têm caminhos diferentes para nos mostrar coisas semelhantes. E as duas são complementares. É por isso que a palavra, e naturalmente, a igreja ao longo da história se preocupou em manter as duas narrativas vivas para que nós pudéssemos contemplá-las e apreciar a figura desse Deus ali no texto. Vamos prosseguir? Do ponto de vista da crítica bíblica, urge recordar que a primeira narrativa da criação do homem é cronologicamente posterior à segunda. A origem dessa última é muito mais remota. Esse texto mais antigo define-se como javista, porque para nomear a Deus serve-se do termo Javé. É difícil não ficar impressionado pelo fato de que a imagem de Deus nele apresentada encerra traços antropomórficos, bastante marcados. Entre outros, lemos nele que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida. Em confronto com essa descrição, a primeira narrativa, isso é, precisamente a considerada cronologicamente como mais recente, é muito mais amadurecida, tanto no que diz respeito à imagem de Deus, quanto na formulação das verdades essenciais sobre o homem. Provém da tradição sacerdotal e, ao mesmo tempo, eloísta, de Elohim, termo por ela usado para denominar Deus. Dado que nesta narrativa a criação do ser humano como homem e mulher, a que se refere Jesus na sua resposta segundo Mateus 19, está inserida no ritmo dos 7 dias da criação do mundo, poder-se-lhe atribuir, sobretudo, caráter cosmológico. O homem é criado na Terra juntamente com o mundo visível. Ao mesmo tempo, porém, muita atenção nisso aqui, porque isso é de extrema relevância. Ao mesmo tempo, porém, o Criador ordena-lhe que subjugue e domine a terra. Ele é, portanto, colocado acima do mundo. Embora o homem esteja tão intimamente ligado ao mundo visível, a narrativa bíblica não fala da sua semelhança com o resto das criaturas, mas somente com Deus. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus.
No ciclo dos 7 dias da criação, manifesta-se evidentemente uma gradualidade nítida. O homem, pelo contrário, não é criado segundo uma sucessão natural, mas o Criador parece deter-se antes de o chamar à existência, como se tornasse a se recolher em si mesmo para tomar decisão. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Uau! Esse trecho merece muito da nossa atenção. Primeiro porque ele apresenta aquilo que eu introduzi instantes antes da nossa leitura, falando que a ordem da criação narrada ali no capítulo 1, na segunda narrativa, aliás, na narrativa que é cronologicamente posterior, mas está presente por primeiro na sequência do Gênesis, nos dá a entender que Deus estabeleceu uma ordem de prioridade. E nessa ordem de prioridade o homem se encontrava no ponto mais elevado. E não porque havia uma sequência lógica na criação, mas porque ele quis se deter e refletir e decidir para que a criação acontecesse conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. O fato de sermos como somos, o que é o homem? É a imagem e semelhança de Deus presente no mundo, a assinatura desse Deus na criação. Sabe quando a gente faz algo bonito, né? Quando a criança lá na escola faz aquele desenho bonito, a primeira coisa que ela quer fazer é assinar para que todo mundo saiba que foi ela que fez. Grandes obras de arte, tudo assinado. A figura do homem assina a beleza da criação. Assina a beleza da criação. É assim que Deus marca a completude daquilo que Ele fez, com a sua presença no mundo. É esse o sentido do domínio que é determinado a nós. Nós somos presença de Deus no mundo, por meio dos nossos corpos. A nossa imagem comunica a presença de Deus no mundo. A nossa corporeidade comunica a presença de Deus no mundo. E Deus deixou isso por último na sequência da criação, na ordem cronológica da criação, justamente para que nós pudéssemos contemplar a tudo, mas não nos compararmos com nada, senão Ele mesmo. Vamos prosseguir? O nível daquela primeira narrativa da criação do homem, embora cronologicamente posterior, é sobretudo de caráter teológico e indica-o principalmente a definição do homem baseada na sua relação com Deus. Criou-o à imagem de Deus, o que contém ao mesmo tempo a afirmação da impossibilidade absoluta de reduzir o homem ao mundo. Já à luz das primeiras frases da Bíblia, não pode o homem ser compreendido nem explicado na sua profundidade com as categorias deduzidas do mundo, isto é, do conjunto visível dos corpos. Apesar disso, o homem também é corpo. Verifica-se em Gênesis 1:27 que esta verdade essencial acerca do homem se refere tanto ao homem como à mulher. Deus criou o homem à sua imagem. Ele os criou homem e mulher. É preciso reconhecer que a primeira narrativa é concisa, livre de qualquer vestígio de subjetivismo. Contém só o fato objetivo e define a realidade objetiva, seja ao falar da criação humana, homem e mulher, à imagem de Deus, quer ao acrescentar pouco depois as palavras da primeira bênção. Abençoando-os, Deus disse-lhes: crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Aqui nós temos o arremate dessa consideração a respeito da nossa condição diante de todo o resto. O homem não se compara ao resto da criação. Eu estou dizendo o resto não como uma situação como uma menção de desprezo, como uma noção de desprezo, mas simplesmente para destacar a criação do homem de todos os demais entes criados. Por quê? Porque nós, na nossa corporeidade, na nossa capacidade de autodeterminação, com o nosso autoconhecimento, com tudo aquilo que o próprio Senhor inseriu em nós, não podemos nos nivelar àquilo que Ele nos criou para dominar. É aqui que mora o problema da nossa compreensão
dos desejos humanos como sendo meros instintos. Nós não somos animais, nossos instintos não devem ser nivelados aos dos animais, porque eles não têm consciência. A nossa forma de pensar a sexualidade não pode ser nivelada à dos animais, porque nós temos consciência e capacidade de determinação, coisa que eles não têm. Ainda que haja similaridade, semelhança na mecânica do ato sexual, independente de qual seja a espécie, nós não somos constituídos de instintos primitivos. Nós somos constituídos de desejos orientados pela consciência, dirigidos pela nossa capacidade de determinação, e devem ser correspondentes à nossa imagem e semelhança, que por sua vez comunica a imagem do próprio Deus. E é aqui que mora a grande maioria das situações escabrosas que a gente vê com muita facilidade nos dias atuais. É mãe de planta, é pai de pet, é pai de boneco. Todo esse tipo de maluquice nos nivela aos entes criados, às coisas criadas. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter cuidado com o restante da criação. Eu não estou dizendo que eu não tenho que cuidar bem de um animal ou cuidar bem de uma planta. Eu devo cuidar. A minha missão é cuidar. Eu fui criado para cuidar. Mas eu não me igualo a eles. Eu não elevo essas criaturas à nossa condição. Ai, Deus me livre de ter filho, eu prefiro ter 50 cachorros. Então você está se igualando a eles. Você está se nivelando, reduzindo a sua capacidade de consciência e determinação à inexistência de consciência e determinação, que é a condição do restante da criação. Vamos mais. A primeira narrativa da criação do homem, que, segundo verificamos, é de índole teológica, contém em si abundante conteúdo metafísico. Aqui a galera da filosofia entra em êxtase. Não se esqueça que precisamente este texto do livro do Gênesis se tornou a fonte das inspirações mais profundas para os pensadores que têm procurado compreender o ser e o existir. Talvez somente o capítulo 3º do livro do Êxodo se possa comparar ao presente texto. Não obstante, algumas expressões particularizadas e plásticas do trecho, o homem é nele definido primeiramente nas dimensões do ser e do existir. É definido de modo mais metafísico que físico. Pausa aqui para a gente não se perder na forma como o texto é construído. A gente está vendo, São João Paulo II nos dizer que a definição do homem passa muito mais pela motivação da sua existência, passa muito mais por aquilo que está por trás da sua criação, do que pela sua existência propriamente dita. Não é o meu estar no mundo que me define por completo, mas sim o porquê eu estou no mundo, quem é que me botou aqui e qual é o motivo pelo qual isso existiu. O motor que me bota em movimento fala muito mais sobre mim do que o meu movimento por si só, a minha existência por si só. É isso que ele está querendo dizer. Vamos mais. Ao mistério da sua criação, a imagem de Deus o criou, corresponde à perspectiva da procriação. Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Aquele suceder-se no mundo e no tempo, aquele fiere que está necessariamente ligado à situação metafísica da criação, do ser contingente. Aqui ele está fazendo referência a alguns termos filosóficos, que vão amarrar tudo isso e que surgiram a partir dessa interpretação. Basicamente, ele vai nos dizer, e daqui no final desse parágrafo ele vai fazer menção novamente a isso, de que o ser e o bom não vou dizer que se substituem, mas eles são equivalentes. Ele vai usar esse termo. A tradução não traz a riqueza do termo na origem, mas é como se eles fossem intercambiáveis. Era essa palavra que eu estava tentando me lembrar. O que é bom, por ser bom, existe. O que existe, por existir,
reflete bondade. Lembra da narrativa do primeiro capítulo do Gênesis? E Deus viu que tudo era bom. E foi dizendo que tudo era bom, tudo era bom, tudo era bom, até que o homem aparece depois da ordem de Deus e ele vê que tudo é muito bom. Vamos mais aqui. Precisamente nesse contexto metafísico da descrição do Gênesis 1, é necessário entender a entidade do bem, isso é, o aspecto do valor, aquilo que eu estava mencionando um pouquinho atrás, qual é a motivação da nossa existência. De fato, este aspecto repete-se no ritmo de quase todos os dias da criação e atinge o seu auge depois da criação do homem. Deus, contemplando toda a sua obra, viu que tudo era muito bom. Por esse motivo, é lícito dizer com certeza que o primeiro capítulo do Gênesis formou um ponto inexpugnável, inapagável de referência e a base sólida para uma metafísica e também para uma antropologia e uma ética, segundo a qual o ser e o bem são equivalentes. Aquilo que eu estava dizendo um pouquinho atrás. Sem dúvida, tudo isso tem significado próprio, também para a teologia e, sobretudo, para a teologia do corpo. Nessa altura, interrompemos as nossas considerações. Daqui a uma semana, ocupar-nos-emos da segunda narrativa da criação, isto é, daquilo que, segundo os biblistas, é cronologicamente mais antigo. A expressão teologia do corpo, usada recentemente, merece explicação mais exata, mas deixemos-la para outro momento. Devemos primeiro procurar aprofundar aquela passagem do livro do Gênesis à qual Cristo se referiu. E assim, São João Paulo II encerra a segunda das catequeses, né? Percebe o tamanho da riqueza disso? É algo incrível de se perceber. Eu sugiro que você faça, com toda a tranquilidade do mundo, a leitura do primeiro capítulo do Gênesis, compreendendo trecho por trecho e meditando aquele capítulo a partir de tudo isso que é dito aqui. Também recomendo muito a leitura do Salmo de número 8, que eu mencionei lá no primeiro momento dessa nossa conversa aqui hoje, para que você possa entender a correlação entre esses dois textos bíblicos, a forma como o autor sagrado deseja nos revelar o sentido da nossa criação. Eu espero que esse momento tenha sido tão bom para você quanto foi para mim. A gente se encontra daqui a alguns dias, continuando a nossa leitura das catequeses que compõem a teologia do corpo. Até lá!